Continuando a nossa leitura aqui no Novo Testamento, Mateus, no capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa é a oração universal mais conhecida do mundo, que é a oração que Jesus ensinou para os seus discípulos, para aqueles que o ouviam. E muitas pessoas hoje recita essa oração, fala essa oração, repete essa oração, mas muitas vezes não entende, não conhece o significado daquilo que essas palavras, as palavras dessa oração realmente querem dizer. E muitas vezes a gente repete e não nos traz nenhum avivamento espiritual, não nos traz nenhuma diferença, não faz nenhuma diferença na nossa vida, porque nós estamos apenas repetindo palavras, jogando palavras ao vento, porque não conhecemos o significado, não sabemos o que realmente quer dizer. Então vamos esmiuçar um pouquinho o básico aqui da oração que Jesus nos ensinou. Vamos lá no começo. Pai nosso que estás no céu. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui, ele é o nosso Pai. Ou seja, você não é órfão. Você não é um produto do acaso. Você não está aqui por acaso. Você tem um Pai que cuida de você. Você tem um Pai que te conduz, que te ajuda, que está perto de você, ao redor de você, está com você. Então, todas as vezes que for repetir essa oração, lembre-se, você não é órfão, você tem um Pai que cuida de você. Tome posse da paternidade de Deus sobre a sua vida. Aceite a paternidade de Deus sobre a sua vida, porque o seu Criador é o seu Pai, cuida de você e Ele é fiel, é justo e é poderoso. Para ir um pouquinho mais adiante sobre Deus ser o nosso Pai, um Pai, Ele cuida, protege, Ele ama, mas um Pai, Ele também corrige, especialmente porque ele ama, então ele corrige. Um pai, ele impõe limites. Um pai muitas vezes vai dizer não para o filho porque sabe que aquilo ali não é bom. Um pai, ele conhece melhor do que o filho, porque o filho, quando criança, ele não sabe coisa alguma. Então, o pai sabe muito mais aquilo que é bom para o seu filho. E muitas vezes ele vai tirar coisas do filho porque sabe que aquela coisa vai prejudicar. Muitas vezes ele vai corrigir, vai disciplinar o filho para que o filho compreenda, para que o filho tenha entendimento das coisas. Então, um pai é o conjunto completo. Deus, ele é o nosso pai, é o conjunto completo. Então, ele cuida de nós, ele nos ama, ele nos protege, ele nos guarda, ele nos livra do mal, ele nos ajuda, ele nos conduz, mas ele também corrige, ele também ensina, ele também vai dizer não, ele vai tirar determinadas coisas.
Então é bom a gente entender isso. E quando nós chamamos a Deus de Pai, nós temos que ter em mente que Deus, ele é Espírito e ele é santo e ele é poderoso. Então nós temos um Pai que é santo, que é poderoso, que é justo. Então ele vai exigir de nós, como filhos, determinadas coisas que nós precisamos cumprir como filhos, assim como todo pai exige, né, dos seus filhos, ali como todo pai coloca ali limites, coloca princípios para os seus filhos. É claro que com uma visão muito maior, porque não podemos comparar a paternidade divina com a paternidade terrena, porque a distância é muito grande, né? Uma visão muito limitada, a visão de um pai terreno para um pai divino é muito grande. Então a gente faz essa comparação para a gente ter um pouco de concepção, mas lembrando sempre que Deus, ele é Deus, ele é nosso Pai, mas ele é Deus, ele é santo, ele é justo, ele é o Criador de todas as coisas. Então, por exemplo, se um pai terreno ama o filho aqui na terra, Deus, ele nos ama muito, 1000 vezes mais do que esse pai terreno. Se um pai terreno cuida de um filho, Deus, ele cuida 1000 vezes mais do que um pai terreno, porque a concepção, né, que a gente tem de um pai terreno para um Deus divino é bem, assim, limitada. Então, tendo sempre essa concepção, tá bom? Deus, ele é nosso Pai, Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Olha só, santificado seja o teu nome. Deus, ele, o nome já diz, ele é Deus, ele é o Criador de todas as coisas e ele é santo. Se ele é santo, o nome dele também é santo, a pessoa dele é santa, o caráter dele é santo. Então não podemos estar banalizando o nome de Deus. Ah, Deus é meu pai. Beleza, Deus é meu pai. Então, de boa, eu posso tratar ele como eu quiser, porque ele é meu pai, mas ele é santo, o nome dele é santo. Santificado seja o teu nome. Então a gente não pode esquecer essa concepção de que Deus é nosso pai, é nosso amigo, cuida de nós, nos ama, nos protege, mas ele é santo, o nome dele é santo. Então a gente tem que estar sempre elevando o nome dele, porque o nome dele é santo, e não banalizando o nome dele, fazendo piadas, usando o nome dele de qualquer jeito na roda de amigos e tal, mas está sempre santificando, lembrando que o nome de Deus, ele é santo. Venha a nós o teu reino. Venha o teu reino. Ou seja, o reino dele vai ser estabelecido em mim. Vai vir para a minha vida. Eu vou estar aqui nessa terra para fazer a vontade dele, para que ele venha reinar em mim, né? Para que ele... O que é um reino? O que é um rei? Um rei é que governa a nação. Então, ele é que vai governar a minha vida, né? Venha o teu reino. Seja estabelecido o teu reino aqui nessa terra. E é muito interessante isso e muito importante, porque de quem é o governo dessa terra? Quem é que governa a terra hoje? Quem governa a terra hoje é o diabo, né? Jesus disse isso, ele disse isso. O diabo é o príncipe dessa terra, ele é o Deus deste século, é ele que governa a terra. Mas quando? Porque Deus, ele deu a terra para quem? Para Adão. Deus criou a terra para Adão. E era Adão que dominava na terra. Mas Adão entregou esse domínio da terra para Satanás. Quando ele escolheu se separar de Deus, ele entregou o domínio da terra para Satanás. Por isso, hoje, ele que governa a terra. Mas, quando eu recupero novamente, né, o governo dessa terra, quando eu creio em Jesus Cristo, quando eu recebo Jesus Cristo em minha vida
como Senhor de minha vida, então eu estou recuperando o governo, estou tomando o governo desta terra das mãos do diabo e estou estabelecendo um novo governo em mim e através de mim, entende? A profundidade disso. Venha o teu reino, né? Venha a nós o teu reino, venha sobre nós o teu reino. Então eu estou tomando. É muito poderoso isso e é muito importante você entender isso. Você tomou o governo das mãos do diabo. O governo agora está nas suas mãos para ser você que governa. Na verdade, Cristo governa através de você. É você e o Espírito Santo de Deus que governa agora essa terra. Porque você tomou esse governo, esse reino das mãos de Satanás. Então o reino se estabelece em você e através de você. É claro que digamos assim, não numa totalidade, porque o diabo ele continua sendo o príncipe deste mundo, até que todas as coisas aconteçam, toda a palavra se cumpra e vem aí, né, a vitória total de Jesus sobre Satanás e seus demônios. Mas enquanto isso não acontece, o diabo ele tem o governo, né, no geral da terra, mas quando você recebe Jesus Cristo, quando o reino de Deus vem a você, você toma ali parte desse governo. Então a sua vida, o diabo não manda mais. Sua casa, o diabo não manda mais. Sua família, o diabo não manda mais. Seus negócios, o diabo não manda mais. Sua comunidade, sua cidade. Então isso vai se tomando uma proporção de acordo, você vai assumindo, de acordo, você vai deixando Cristo assumir esse governo através de você. Entendeu? Então, mesmo que o diabo continue sendo o governo, até que tudo seja de fato consumado, enquanto isso não acontece, nós vamos tomando parte desse governo através de Cristo, né? Deixando o reino de Deus vir até nós, reinar em nós e através de nós. Então é muito interessante isso. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus, ela é soberana, mas nós temos aqui na terra o livre-arbítrio. Então eu escolho se eu vou deixar Deus fazer a vontade dele na minha vida ou não. Porque Deus ele não vai... ele não é um dominador, ele não vai chegar a estabelecer a vontade dele aqui nessa terra sem que eu permita, por causa do livre-arbítrio e por causa de vários fatores que não dá para falar aqui. Então, seja feita a tua vontade. Quando eu faço essa oração, eu estou dizendo para Deus: Senhor, eu aceito que o Senhor reine na minha vida e faça a tua vontade. Ou seja, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Então, seja feita a tua vontade na minha vida e através de mim. É como se eu morresse para mim mesma e passo a viver para Deus. Quer dizer que eu não existo mais, meus desejos, meus sonhos, minhas percepções, minha personalidade não existe mais, existe. Mas eu escolho deixar que Cristo conduza. Eu escolho deixar que Cristo resolva, que Cristo decida, e eu vou ali vivendo a minha vida, fazendo as minhas escolhas, baseando na vontade de Deus, que é conhecendo a palavra de Deus e tendo um relacionamento com o Espírito Santo, para poder viver assim. Porque se eu não conheço a vontade de Deus, não tem como eu simplesmente deixar Deus reinar na minha vida. Eu preciso conhecer a vontade de Deus, eu preciso conhecer a palavra de Deus, eu preciso conhecer o Espírito Santo de Deus, para que isso venha acontecendo gradativamente na minha vida. E aí, muitas vezes,
o que muita gente não entende é o seguinte: as pessoas, elas têm uma opinião formada sobre determinada coisa. Uma opinião formada que às vezes veio da escola, veio da família, veio de alguma instituição religiosa, veio da sociedade, veio da mídia, veio de algum lugar e ela tem essa concepção formada de alguma coisa, ela tem a opinião dela. E aí quando ela olha para Cristo, quando ela olha para a Bíblia, é contrário à opinião dela. Aquilo é contrário à opinião dela. E aí o que acontece? Eu vou fazer uma escolha. Eu vou viver baseado naquela opinião, naquilo que eu acho que seja o certo, ou eu vou tomar as minhas decisões baseado no que a palavra de Deus diz. Eu não quero entrar em assuntos polêmicos, não é o objetivo aqui. O objetivo aqui é a gente estudar a Bíblia. Mas muitas vezes nós erramos e tomamos caminhos prejudiciais para a nossa vida, porque nós escolhemos confiar muito mais em nós mesmos. Mas quando eu aceito a vontade de Deus para a minha vida, eu prefiro fazer aquilo que a Bíblia diz que é certo. Eu prefiro fazer aquilo que Deus diz que é certo. Porque aquele caminho é mais seguro. É muito mais seguro. Eu só consigo entender isso quando eu desenvolvo um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Para entender que Ele é muito maior do que eu. Ele é muito mais inteligente do que eu. Ele é muito mais poderoso do que eu. Ele é muito mais amor do que eu. Ele é muito mais justiça do que eu. Então, com certeza, os caminhos dele são muito melhores do que os meus próprios caminhos. Então, fazer a vontade de Deus não é nem uma questão de religião. Não é isso, as pessoas confundem. Fazer a vontade de Deus é uma questão de inteligência. É uma questão de inteligência. Eu fui chamada, eu fui atraída pelo Espírito para o Evangelho. E eu recebi e aceitei. No decorrer da minha caminhada cristã, eu tive que fazer uma escolha. Porque eu gosto de estudar, sempre gostei de estudar. Eu gosto de entender as coisas para poder tomar minhas decisões. E chegou um momento na minha caminhada que eu busquei tantos conhecimentos aleatórios que eu tinha um conhecimento básico sobre vários assuntos. Até chegar ao ponto de ter que fazer uma escolha. Peraí, eu vou seguir o meu conhecimento, aquilo que eu busquei de conhecimento, que eu entendi da vida, da sociedade. Eu vou viver por esse conhecimento, porque esse conhecimento me parece muito bom, me parece muito promissor. Eu vou viver por ele ou eu vou viver por aquilo que a Bíblia diz? Eu tive que tomar uma decisão. E o conhecimento que eu adquiri a respeito da vida, a respeito da fé, era um conhecimento que era muito promissor. Oferecia muita coisa extraordinária. Mas quando eu olhei para a Bíblia, eu vi que esse mesmo conhecimento não batia. Tinha coisas que eram contrárias. E aí eu tive que fazer uma escolha. Eu fico com esse conhecimento que me parece bom demais, que na verdade já estava me dando resultados bons demais, ou eu fico com a Bíblia, mesmo que pareça ser mais difícil. E aí eu tomei uma decisão. Eu fico com a Bíblia. Eu vou ficar com Jesus, porque é o caminho mais seguro. Porque
já foi provado no decorrer de toda a história. Tem sido provado através de vários recursos, através da própria palavra, através de testemunhos vividos na história, através da ciência, através da arqueologia, através de estudos, através de milagres, através de coisas extraordinárias. Então a história tem me provado que esse caminho é o caminho mais seguro, mesmo que pareça mais difícil. É o caminho mais seguro. Então eu escolhi ficar com a Bíblia. Eu escolhi baseado na inteligência, no conhecimento. Então, não é religião. Fazer a vontade de Deus não é uma coisa religiosa. É uma questão de ser inteligente, de compreender que você é criatura. Ele é o Criador. Então, o Criador, com certeza, deve saber muito mais do que a criatura. Por mais que a criatura seja um ser maravilhoso, porque nós somos. Mas por mais que eu seja um ser maravilhoso, o meu Criador é infinitamente maior do que eu. Então é muito mais seguro ficar com a vontade dele. Então é muito interessante a gente compreender isso. Jesus estava ensinando uma oração inteligente para os discípulos. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque a vontade de Deus feita aqui na terra, ela reflete lá no céu. É refletida lá no céu. É recompensado lá no céu. As obras que eu faço aqui na terra, segundo a vontade de Deus, elas têm valores eternos. Então, que seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Porque Ele é Deus do céu, é Deus da terra e Deus do inferno. Ele manda em todas as coisas. Porque Ele é o Criador eterno de todas as coisas. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quando os israelitas saíram do Egito para ir até Canaã, que eles passaram 40 anos no deserto, andando em círculo por causa do coração duro deles, eles receberam todos os dias o maná do céu. E é tão extraordinário que Deus, ele disse para Moisés, né? Fala para o povo para colher o maná, pegar o maná, a porção de cada dia. Não precisa pegar uma porção maior do que um dia, das refeições de um dia. Pegue a porção de cada dia, porque todos os dias eu vou mandar o maná do céu, com exceção do sábado, né? E aí, Jesus, centenas, milhares de anos depois, diz para os discípulos: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. É diário. O relacionamento com Deus, a busca de Deus, a busca de um conhecimento de Deus, de sua palavra, a oração, o tempo a sós com Deus é diário, é todo dia. Jesus disse assim que para fazermos parte dele a gente tinha que se alimentar dele, tinha que comer da sua carne e beber do seu sangue. Então nós temos que comer desse alimento todos os dias. A carne de Jesus simboliza a palavra, porque ele disse que ele é o verbo vivo, né? Ele se fez verbo entre nós, ele é a palavra viva, né? E essa palavra foi registrada aqui. Então nós temos que nos alimentar
todos os dias dessa palavra. Todos os dias. O sangue de Jesus representa o espírito de vida. O sangue é vida, representa o espírito de vida. Para nos alimentarmos desta palavra e termos a sabedoria e o discernimento necessário para conduzirmos a nossa vida através dela, é necessário uma intervenção do Espírito. É necessário uma ajuda do Espírito Santo para que a gente possa compreender, para que a gente possa enxergar aquilo que está por trás da letra. Então nós temos que nos alimentarmos todos os dias da palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus. Passar tempo a sós com Deus, para nos mantermos na vontade de Deus. É importante demais isso. Não tem como sobreviver sem isso. Não tem. Principalmente nos dias atuais. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. As pessoas têm dificuldade de perdoar o outro, né? Porque não é legal, né? Quando alguém te ofende, você se magoa, você se sente ofendido, você se sente triste, machucado. E muitas vezes é difícil perdoar. Mas Jesus, ele não fala que a gente precisa perdoar. Não, ele fala, perdoe para que você seja perdoado. Então, é uma lei. Aquilo que eu planto, eu colho. E aqui está estabelecida a lei do perdão. Se você perdoar, você será perdoado. Se você não perdoar, você não será perdoado. Né? Por algum motivo é assim que é. E, às vezes, a gente leva tempo para perdoar as pessoas porque a gente fala que é difícil demais. E é. Não estou dizendo que é fácil. Na verdade, de uma concepção mais profunda, é impossível. Porque o perdão, ele é espiritual. É algo que o Espírito faz em nós. Mas a minha ação física, a minha ação carnal, a minha ação intelectual, racional é o quê? É decidir perdoar. Eu escolho perdoar. Eu quero perdoar, eu desejo perdoar, eu escolho perdoar. E aí quando você se esforça para perdoar, o Espírito vem e te ajuda e libera esse perdão através de você. Então é uma ação do Espírito, mas que precisa primeiro da minha escolha. Sempre vai ter a minha escolha, sempre. Porque nós estamos no mundo que existe um livre-arbítrio, então sempre vai ter a minha escolha. Aí quando eu escolho, quando eu decido, o Espírito entra em ação. Ele me ajuda. Mas enquanto eu ficar remoendo aquilo, guardando aquilo, eu não posso, eu não consigo, eu não perdoo. E na verdade não é que eu não consigo, é porque eu não quero. É porque eu prefiro guardar, eu prefiro ficar remoendo aquilo porque eu acho que o outro não merece. Porque eu fico com raiva, eu fico chateada por aquilo que a pessoa fez e eu não quero liberar o perdão. Eu não quero. Então não é porque a gente não consegue, é porque a gente não quer perdoar. Que a gente quer que o outro sofra, a gente quer que ele seja punido por aquilo que ele fez com a gente. Então mesmo não querendo, escolha perdoar. Escolha perdoar, porque é lei. É a lei do perdão. E aí quando você escolhe perdoar, né, o Espírito ele vai te ajudar com isso. E eu escolho perdoar, gente, não é porque eu sou boa, não é porque eu sou melhor que os outros. Na verdade, eu tenho uma facilidade de perdoar as pessoas. Eu tenho minhas dificuldades, mas isso não é uma coisa difícil para mim. Eu já procuro perdoar logo. Mas por que eu tenho que escolher perdoar? Eu não preciso ficar esperando eu sentir alguma coisa que eu não vou sentir. Mas eu vou escolher perdoar porque eu sou inteligente. Porque eu conheço a palavra, porque eu sei que é uma lei, porque eu sei que se eu não perdoar, eu não vou ser perdoada, porque eu sei que se eu não perdoar, quem vai sofrer as consequências sou eu. Porque quando a gente não perdoa, querendo que o outro seja punido, quem é punido, na verdade, somos nós.
Porque a falta de perdão traz doenças, traz tristeza, traz dores, traz sofrimento, traz marcas, traz traumas, traz gatilhos, traz um monte de coisa ruim para dentro de mim. A falta de perdão. Então eu escolho perdoar porque eu sou inteligente, porque eu entendo da palavra e porque essa é a vontade de Deus. Então perdoe, simples assim. É claro que às vezes é mais difícil perdoar algumas pessoas do que outras. Porque quando uma pessoa que você não tem intimidade, que você não gosta, que você não tem afeto por aquela pessoa e ela faz alguma coisa mal pra você, é fácil, é tranquilo você perdoar. Você sabe que é um Zé Ninguém, você sabe que é uma pessoa que não acrescenta nem diminui nada na sua vida, então você vai lá e já libera o perdão, já perdoa, já deixa aquela pessoa nas mãos de Deus. Mas quando é uma pessoa próxima a você, uma pessoa que você ama, uma pessoa que você gosta, uma pessoa que você tem afeto, muitas vezes a pessoa que está no seu lado, que era para te proteger, que era para cuidar de você, que era para te compreender, que era para estar do lado, e muitas vezes essa pessoa te machuca, ela te maltrata, que muitas vezes é o esposo, é a esposa, é o pai, a mãe, é o irmão, o melhor amigo, o sócio. E aí aquela pessoa, ela te magoa, ela te ofende, ela faz algo de ruim pra você. Então é muito mais difícil você perdoar aquela pessoa. Mas é para isso que o Espírito está aqui, para nos ajudar naquilo que é difícil demais para nós, quando nós escolhemos fazer, mesmo sendo difícil. Então, simplesmente perdoe. Escolha perdoar. E não nos induzas à tentação. Não nos induzas à tentação. Jesus está dizendo, ore para que o Pai não induza vocês à tentação. Porque não é fácil quando você é levado para ser tentado. Jesus sabia do que ele estava falando. Jesus, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então Deus levou Jesus a passar por aquele processo de tentação. E Jesus venceu. E com Jesus nós também venceremos. Mas é fácil? Não é fácil. Quando o próprio Deus nos induz, nos leva ao deserto para sermos tentados, meu Deus, dura coisa é cair nas mãos de Deus. Não é fácil. Mas ele só faz isso quando ele tem um propósito muito grande para a vida da pessoa. Aí é necessário passar por esse processo de ser tentado, de ser moldado, para que Deus possa entregar aquilo que de fato ele quer entregar para a pessoa, sabe? Tem que passar por esse processo. Então nem todos vão passar por isso. Nem todos Deus vai induzir a isso, né? Por isso que Jesus está falando, não nos induzas à tentação. Mas alguns vão. Alguns vão. Mas se você passar, vença com Cristo. Vença as tentações. Vença o deserto, vença o diabo, resista. E ele fugirá de você. Porque muitas vezes é necessário. Sabe aqueles momentos que você tem que tomar decisões, que só você e Deus sabe, ninguém mais sabe, que você poderia dar um jeitinho, você poderia resolver, você poderia, sabe, burlar a lei ali de algum jeito e tal. Mas você sabe que você tem que fazer o que é certo, que você precisa fazer o que é certo, que você precisa resistir à tentação. Muitas vezes Deus te coloca em situações assim, situações que ninguém tá vendo, que ninguém sabe. Ele não deixa ninguém te ajudar. Ele não permite ninguém te ajudar, só você e Deus, para ver como está o seu coração, sua fé. E não são fáceis esses momentos. Mas com Cristo, eu sou mais do que vencedor. Então você pode vencer as tentações. E por fim, livra-nos do mal
porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Livra-nos do mal, livra das maldades dessa terra, livra-nos das garras do diabo, livra-nos das seduções deste mundo, livra-nos de tudo isso, porque teu é o poder, a glória e o reino para sempre. O diabo tem o domínio provisório, o poder provisório deste mundo, mas o poder eterno, o domínio eterno é de Cristo. Então, não precisa ser religioso, só inteligente, para escolher de que lado eu quero estar, para escolher a quem eu vou servir. A Bíblia diz que não dá para servir a dois senhores, ou você serve um ou outro. Então, é uma questão de raciocinar. A fé, muita gente confunde a fé com coisas emocionais. A fé, ela é racional. É uma questão de ser inteligente. Se eu ficar do lado de Cristo e nada disso aqui for real, o que eu perdi? Se ele me ensinou a amar, me ensinou a perdoar, se ele me ensinou a prosperar, se ele me ensinou a amar, a viver, a formar uma família, a ser feliz, a ser abençoada, a ter uma vida digna, a ser uma pessoa honrada. Então, o que eu perdi se eu escolher ficar do lado dessa palavra? Honrar e obedecer essa palavra. Me diz, o que eu vou perder se nada disso aqui for real? E se eu escolher ficar do lado do mundo, se eu escolher ficar do lado do diabo, se eu escolher ficar do lado das minhas próprias concepções, daquilo que eu acho que é a vida, daquilo que eu aprendi, daquilo que eu fui ensinado, daquilo que os meus antepassados disseram, se eu escolher ficar desse lado, e aí quando chegar lá no final, eu estiver errada, o mundo estiver errado, o diabo estiver errado, os meus antepassados estiverem errados, o que eu vou perder? A vida eterna com Deus. Vou perder a entrada no céu. Tem gente que tá brincando com isso, gente. O céu é de verdade. E é a maior glória da vida. É voltar pro céu. É a maior glória do ser humano. É o maior anseio do Espírito que habita em mim. Este é o maior anseio do Espírito que habita em mim. É retornar para o céu. Gente, eu sinto uma falta, eu sinto saudade do céu. Um desejo, uma fome. Meu Deus, que saudade. Eu sinto saudade, saudade, saudade. Esse é o maior anseio do Espírito, porque o teu Espírito veio de Deus. Se você escolher ficar do lado contrário a Cristo, você vai perder a vida eterna, a entrada no céu. Vale a pena correr esse risco? Será que vale a pena correr esse risco por causa de uma paixão carnal? Ah, mas eu amo. Será que vale a pena perder esse risco por causa das baladas? Por causa de uma latinha de cerveja? Por causa de um copo de cachaça? Por causa da amante que você acha que ama mais do que a esposa? Por causa dos desejos dessa carne que é passageira, que hoje vive e amanhã morre? Será que vale mesmo a pena perder o céu por causa dessa vida terrena, que é uma fração de segundo? Não vale a pena, gente.
Não vale a pena. Raciocina. É uma questão de inteligência. É uma questão de raciocínio lógico. Isso não é religioso. Eu não gosto de crente, eu não gosto de gente religiosa, eu não gosto da Bíblia, a Bíblia é isso, é aquilo. É uma questão, gente, de pensar, de raciocinar, sabe? Deus nos deu a única coisa que Ele não deu para os animais, para os outros seres vivos, que é o raciocínio lógico. E é tão óbvio as coisas, tão simples. E Jesus simplificou tanto. Porque Adão complicou as coisas para nós. Esse filho das trevas, na hora que chegar lá no céu, a gente vai acertar umas contas. Adão, ele dificultou, mas Jesus simplificou. Creia em mim e seja salvo, tu e a tua casa. Então tudo que Jesus pede é creia em mim. Olhe para mim, viva para mim. E o que eu tenho para você é bom, perfeito e agradável. Não é uma ressaca no dia seguinte, na hora que você for trabalhar, uma dor de cabeça, um problema no fígado, doenças. Não é a destruição do seu patrimônio por causa do seu adultério, por causa de divórcio. Não é isso que Deus tem para nós, não. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas mesmo a vontade de Deus sendo boa, perfeita e agradável, a maioria das pessoas escolhe fazer suas próprias vontades, só para satisfazer alguns desejos carnais momentâneos. E esquece que nós somos seres eternos, que viemos do céu, viemos de Deus. Então, pensa, gente. Pensa. Evangelho é raciocínio lógico. É uma questão de inteligência. Decidir viver para Cristo não é uma emoção. É uma questão de inteligência. Faça a sua escolha, se esforce para permanecer nela e o Espírito vai te ajudar com o resto. Mas você precisa decidir. E decida hoje mesmo. Decida o mais rápido possível. Porque o tempo está findando. Então pense bem. Pense nisso. Você é um ser eterno. Vale a pena arriscar a sua eternidade com Deus por causa dos desejos dessa vida? Até o próximo devocional. Até a próxima leitura. Deus te abençoe.